Olá, bom dia para mais um devocional, bom dia para um novo dia. Um privilégio a gente ter acordado, estarmos aqui, porque o Senhor nos acordou nessa manhã. E Ele nos convida todos os dias a estar com Ele. E Deus tem falado aos nossos corações todos os dias desse devocional. Hoje estamos no 10º dia e sabemos o que Deus tem feito. E voltar à nossa origem, voltar a realmente aonde tudo começou, tem trazido outro olhar para a nossa vida hoje. Porque hoje entendemos muitas coisas que estamos passando hoje na vida, aonde isso tudo começou. Então eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu convido você a parar e olhar onde tudo começou na sua vida até hoje. Porque só assim você consegue ver aonde errou, aonde acertou, o que precisa ser mudado. Às vezes a gente reclama do momento, da circunstância, mas não entende que isso teve uma origem, porque nada começa no amanhecer, tudo tem um começo. Então, hoje, Deus nos convida a reconhecer os meus limites, a ver aonde eu sou falha, aonde eu sou fraca, quais são os meus limites. Amém? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, te rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos acordado nessa manhã. Entregamos todo esse tempo em Ti, Pai, todo esse tempo, Senhor meu Deus, clamando, Senhor meu Deus, a Ti, que abra a nossa mente, abra os nossos olhos, abra, Senhor meu Deus, o nosso coração, que possamos compreender, entender, Senhor meu Pai, o que precisa ser feito, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, através desse devocional, dessa palavra, Pai. Que seja o Senhor e não nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá em Gênesis 6:3 diz assim: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem. Hoje eu quero começar com uma pergunta muito sincera a todos nós. Quem aqui já terminou um dia completamente esgotado, cansado? Aquele tipo de cansaço que não passa com uma noite de sono. Você acorda cansado, você vai dormir cansado e ainda sente culpa por achar que não fez o suficiente. Talvez você seja mãe, esposa, empresária, líder, cuida da casa, dos filhos, dos pais, cuida de ministério em igreja, e no meio de tudo isso, quem está cuidando de você? Existe uma menina que muitas mulheres acreditam. Se eu parar, uma mentira que muitas mulheres acreditam. Se eu parar, tudo vai desmoronar. Mas hoje Deus quer confrontar essa mentira instalada dentro de você, dentro de nós. Porque você não foi criada para sustentar o mundo. Você foi criada para depender daquele que sustenta todas as coisas. E quando eu compreendo isso, as coisas mudam. Porque a gente não está aqui para salvar o mundo e todas as pessoas à nossa volta. Mas sim, a gente precisa entender e depender de Deus. Lá em Gênesis, quando fala, o meu espírito não agirá para sempre no homem, o que é isso? À primeira vista, esse texto parece distante de nós, mas ele revela algo muito profundo. Deus conhece o limite da humanidade e Ele sabe que somos frágeis.
Ele sabe que teremos limites físicos, emocionais e espirituais. E sabe o que é interessante? Nós somos os únicos que insistimos em agir como se não tivéssemos Ele. Muitas vezes a gente está vivendo tentando provar que damos conta de tudo. Damos conta da casa, do trabalho, da família, das contas, do ministério. E muitas vezes esquecemos que até o nosso corpo foi criado com a necessidade de descanso. Deus nunca pediu perfeição, nunca. Onde foi que você aprendeu que precisa dar conta de tudo? Pensa bem nessa resposta. Em que momento da sua vida você deixou entrar isso ao teu coração, que você precisa dar conta de tudo? Tem certeza que você precisa dar conta de tudo? Foi Deus que disse isso para você? Ou foram as expectativas das pessoas que você não alcançou e isso trouxe essa certeza ao teu coração que você precisava dar conta de tudo? Talvez você tenha crescido ouvindo: você precisa ser forte, não pode demonstrar fraqueza, não chore, você consegue. Ou aos poucos você foi acreditando que pedir ajuda era sinal de fracasso. Mas a palavra de Deus nos ensina que é exatamente tudo ao contrário disso. Deus nos mostra que a graça aparece na fraqueza. Quando Paulo orou para que Deus tirasse um sofrimento da vida dele, e Deus respondeu algo extraordinário. Amiga, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe que Deus não disse: meu poder aparece quando você consegue fazer tudo. Ele disse: meu poder aparece quando você reconhece que precisa de mim. A fraqueza não afasta Deus, ela atrai a graça. Isso é tão poderoso porque muitas vezes a gente quer salvar todo mundo e fazer tudo. Mas nessa manhã Deus está nos convidando a compreender que o que me basta para viver é a graça de Deus. E muitas vezes as coisas parecem sair do nosso controle, porque a gente não está olhando para a graça de Deus. Deus conhece a nossa estrutura. Lá em Salmo 103 diz: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso me emociona, porque Deus nunca olha para você esperando que seja uma máquina. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe o quanto sua alma está pesada. Ele sabe quando você sofre. Ele sabe quando você sorri por fora, mas está chorando por dentro. Ele conhece aquilo que ninguém mais conhece. E mesmo assim, Ele continua amando você. O próprio Jesus fazia pausas. Às vezes pensamos que descansar é falta de compromisso. Mas olhe para Jesus. Mesmo tendo multidões esperando, Ele se retirava. Mesmo tendo pessoas para curar, Ele parava para orar. Mesmo tendo uma missão gigantesca, Ele descansava. Se Jesus reconhecia a necessidade de parar, porque nós achamos que não podemos. O perigo está na gente tentar ultrapassar os nossos limites. E quando a gente faz isso, a gente se perde. Porque a gente se afasta da presença de Deus.
Existe algo muito perigoso quando ignoramos nossos limites. Primeiro vem o cansaço, depois vem a irritação, depois a ansiedade, depois o esgotamento, e muitas vezes começamos a tratar mal justamente as pessoas que mais amamos. Não porque somos más, mas porque estamos vazias. Ninguém consegue oferecer paz quando vive sem a paz. Existe uma diferença enorme entre identidade e desempenho. O mundo diz: você vale pelo que faz. Deus diz: você vale porque é minha filha. Sua identidade não está em quantas pessoas você ajuda, nem em quantas tarefas você realiza, nem em quantas responsabilidades consegue carregar. Sua identidade está no amor do Pai. Filhas não precisam provar valor. Elas apenas descansam no amor de quem as adotou. Agora eu convido você, ali onde você está, na sua casa, no trabalho, pare tudo o que você está fazendo agora. Feche os teus olhos e respire bem fundo. Vai soltando lentamente a sua respiração. E responda para dentro do seu coração. O que hoje está pesando demais? Qual é o fardo que você está carregando? Que Deus nunca pediu para você carregar. Talvez seja a necessidade de controlar tudo. Talvez seja agradar todo mundo. Talvez seja salvar pessoas que só Deus transforma. Talvez seja a culpa de descansar. Hoje Deus está dizendo para você: filha, entregue esse fardo pesado para mim. Convido você a, nesses próximos dias, escrever 3 limites saudáveis que você precisa estabelecer. Talvez aprender a dizer não quando necessário, reservar um tempinho diário para estar com Deus, pedir ajuda sem sentir culpa, dormir até mais tarde, diminuir o excesso de compromisso, parar de tentar resolver problemas que permanecem em outras pessoas, que pertencem a elas e não a você. Lembre-se, estabelecer limite não é egoísmo, é sabedoria. Você não vai dar conta de tudo sozinho. A palavra de Deus traz com muita clareza: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus não disse: venham quando estiver fortes. É agora no cansaço, venham quando estiverem cansados. E se você está se sentindo assim, cansada de tudo, cansado da vida, cansado de viver, por tantas coisas que estão acontecendo à sua volta, essa é a hora de você se achegar ao Senhor. Porque Ele diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vou trazer descanso. Talvez hoje você esteja chegado ou está chegando no teu limite. Mas o que realmente é o teu limite? Talvez hoje você está chegando em tudo que eu falei. Cansada, sobrecarregada, tentando sustentar uma vida que pesa demais. Então,
precisamos parar tudo e ouvir a verdade. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa dar conta de tudo. Existe Deus que nunca se cansa. E Ele convida você nessa manhã a descansar nos braços dele. Hoje permita-se soltar o peso dos seus ombros e confiar que Deus continua governando, mesmo quando você para respirar. Então hoje, nessa manhã, Deus traz essa clareza em nosso coração, pois devemos parar e orar à nossa volta. O que está acontecendo? Eu estou vivendo tudo isso por quê? Porque eu não tenho olhado para o meu próprio corpo. Eu não tenho olhado para os meus próprios limites. O que está acontecendo sobre mim? Então hoje, reconhecendo os meus limites sem culpa, isso é o que Deus traz ao nosso coração. Eu não preciso ser perfeita para ser amada. A minha identidade não está no que eu faço, mas em quem eu sou. E Deus diz que nós somos filhas amadas dele. Ponto. Por que a gente está insistindo ainda em aceitar o que os outros falam sobre nós? Por que eu insisto em não viver o que Deus quer que eu faça? A graça do Senhor me sustenta. A sua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu descanso na certeza de que Ele cuida de mim. Mas se eu não estou permitindo que Ele cuide de mim, como é que eu vou viver isso? Se eu não estou permitindo ser amada por Deus, eu não carrego o mundo nos meus ombros, porque meu Pai sustenta todas as coisas. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que nós não devemos carregar tudo nas costas, porque senão o fardo é muito pesado e a gente desanima. Precisamos sim dividir tarefas com pessoas, delegar, mas algo eu trago para nós nessa manhã. Que antes de delegar essas coisas às pessoas, você, mulher, líder, empresária, mãe, esposa, a gente se sobrecarrega o tempo inteiro por não saber delegar as coisas, por não saberem dividir, por querer ser perfeita, por querer trazer o perfeccionismo o tempo todo. Eu preciso fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o certo. E aí você se sobrecarrega ao extremo. Mas antes de eu delegar as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu preciso entregar isso a Deus. E é isso que Ele convida a gente nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, a entregar tudo nas mãos dEle. Porque Ele vai fazer. Porque Ele é um Deus altíssimo. Um Deus Pai que cuida da gente antes mesmo da gente já estar no ventre da nossa mãe. Ele disse que Ele já nos amava. E Ele já tinha planos para a nossa vida. Então, nessa manhã, Deus fala ao nosso coração. Quais são os nossos limites? O que eu tenho feito e o que eu não tenho feito? Porque chegou a hora de viver o novo de Deus, de acessar
a abundância dele. Mas para isso eu preciso dividir o que eu estou passando com ele, e as tarefas eu preciso dividir com pessoas. Porque uma pessoa sozinha ela é fraca, mas uma pessoa, quando dá a mão para outras, o grupo se torna forte. Então faça isso no dia de hoje. Reflita. Olhe para dentro de você e veja quantas vezes você tem sido falha consigo mesmo. Quantas vezes você tem negligenciado o limite do seu corpo. Aí você começa a inchar, começa a engordar, começa a fazer dieta em cima de dieta, não emagrece, porque o peso não está no teu corpo, ele está na sua alma. O peso está nas tomadas de decisões que você não toma. E aí você vai repetindo ciclos familiares, aí você vai repetindo, e tudo isso vai te trazendo esgotamento, ao ponto de dizer, eu não quero mais. O que faz sentido na minha vida, viver dessa forma? Porque eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo a cada dia. Mas Deus te convida nessa manhã a se conectar com Ele, para sobreviver nele e viver uma vida com abundância. Porque quando a gente tenta sobreviver sozinho, a gente não consegue. Mas quando eu entrego meu coração ao coração de Deus, Ele me traz um conforto tão grande que Ele renova a minha vida. E eu começo a viver nele. Aí a vida faz sentido. Amém? Então, tire alguns minutos do teu dia de hoje e reflita. Em que momento você está vivendo na sua vida? O que você está passando? Qual é o teu limite? Qual é? Você está ultrapassando ou você está respeitando? E assim, agradecemos ao Senhor por mais essa palavra, por mais essa direção. Não sei para você, mas essa palavra entrou ao meu coração, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente quer salvar todos. E quando chega a noite, ao deitar na cama, é o seu corpo que chora. Porque olha para trás, no dia todo, o que foi feito. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Que palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por essa clareza nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por renovar a nossa identidade a Ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar nos tirando esse fardo que muitas vezes a gente coloca por querer agradar a todos, por querer fazer tudo, por querer ver tudo perfeito e se culpamos. Então, Deus, hoje, nessa manhã, eu te dou a liberdade, Paizinho amado, para sondar os nossos corações e tirar tudo que não é nosso, tudo que não devemos carregar. Traga, Espírito Santo de Deus, a cada dia mais clareza, Pai, do que devemos fazer. Porque não queremos mais ver quem está certo, mas sim o que é certo fazer. Então entregamos e declaramos esse dia de abundância, esse dia, um dia incrível, esse dia, um dia extraordinário. Eu declaro cura no nosso coração, cura na nossa alma, cura no nosso físico. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, com o poder que o Senhor tem colocado em nossas mãos, eu declaro que tudo que está nos trancando, todas as correntes que estão nos amarrando, cairão, sairão, porque as nossas atitudes vai fazer isso sair daqui para frente.
Então, quem decide viver o novo é nós mesmos. Então, nos traga clareza, sabedoria e discernimento, Senhor, nessa manhã, para que possamos acessar a Tua abundância, Pai, a cada dia. Assim te agradecemos por tudo, Senhor. Nos acompanhe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um dia maravilhoso. Faça dele um excepcional dia, porque Deus é incrível. Até amanhã. Um forte abraço.